rostos de vocês aqui no nosso encontro, para que o mundo todo veja como é rico e como o nosso país é diversificado. Quando a gente fala em tanta coisa, em tanta riqueza, quando a gente fala em artesanato, a gente tem muita coisa para falar. A gente não, né? Nós temos os mestres aí para nos ensinar. E hoje, então, a sala está repleta de mestres. Minha saudação a todos, né? E vamos começar, então. O meu nome é Fernanda Colli, eu moro em Araçatuba, interior de São Paulo. Eu estou como presidente da Comissão Infanto-Pedagógica da IOV Brasil. E o que seria a IOV, né? A IOV Brasil, ela na verdade, a IOV é a Organização Internacional de Folclore e Artes Populares, né? Então, ela é a maior organização de arte popular do mundo. E a gente tem como missão, né, a missão da IOV é proteger, preservar e promover todas as formas de arte e cultura folclórica, tá? Dos elementos do nosso patrimônio cultural, material e imaterial. E daí, por que a importância desse encontro de artesãos? Porque justamente é o artesanato que reflete a história do Brasil, que reflete as influências que moldam a nossa identidade. É o artesanato no nosso país que é uma das maiores expressões culturais do nosso povo. E a gente precisa, sim, garantir o lugar de fala de todos vocês. Então, hoje é um momento muito especial para ouvir as palestrantes, as convidadas neste momento, né, de confraternização, de encontrar todos esses artesãos do Brasil. E eu tenho certeza, né, que hoje está sendo o pontapé inicial, que esse grupo vai crescer muito, não só a questão da visibilidade, mas também da quantidade também, né, que nós sabemos o quanto de talentos nós temos nesse Brasil afora, e vocês, então, como lideranças, têm essa missão, né, de angariar, de fazer crescer esse grupo tão importante para a nossa identidade nacional. E também aproveitando, né, que a gente está encerrando esse mês que se comemorou o Dia do Artesão, que foi no dia 19 de março. Né? Então, esse mês também nós temos um dia dedicado a todos vocês que preservam a nossa identidade através do artesanato. Então, sejam todos bem-vindos. E a gente fala um pouquinho, né? O artesanato. O artesanato, ele é arte popular, né? Os termos, eles se confundem em diferentes interpretações. Eu creio que vocês saibam disso com maestria. Porém, existem significativas diferenças entre as criações dos dois afazeres. A produção artesanal resulta do próprio trabalho manual do artesão. Já a arte popular é fruto da criação do artista e reflete com mais expressividade as crenças e tradições do povo. Então, mais uma vez, os fazeres de vocês é parte garantida da nossa identidade brasileira. E eu convido agora para falar um pouquinho mais dessa importância, não só para a nossa instituição, mas também para o nosso país, o presidente da IOV Brasil, para dar uma mensagem para vocês. É com você, Cléton. Boa noite a todos, a todas, esses artistas maravilhosos desse grande Brasil. Hoje, a gente vai lá e está gravando já. Tem que gravar esse começo aí, né? Está gravando já, Fernanda? Para mim aqui não está aparecendo, né? Tá? Está gravando, Cláudio. Opa, isso é muito importante, porque aí vai ficar registrado, como a Fernanda falou, essas carinhas de todos vocês aqui que estão representando o nosso artesanato. Eu sou o Cléton Vieira, assim como a Fernanda falou. Estou tendo hoje a honra de viver esse momento histórico para a nossa organização, depois que a gente começou esse trabalho já há alguns anos, aí com o Antônio Marcos, que fez de tudo para trazer esse povo maravilhoso até aqui. Através dele eu conheci a mestra Vânia, que hoje é nossa mestra imortal na IOV Brasil, assim como a mestra de Noélia, também a mestra imortal na IOV Brasil. E eu conheci também a mestra Cleide. Todos esses contatos foram através do Antônio Marcos, esse artesão lá da cidade de Lençóis
paulista, que faz um trabalho maravilhoso, que eu só não vou mostrar para vocês aqui, porque está meio distante, eu não vou levantar o trabalho que eu ganhei dele, que é Nossa Senhora das Dores, o trabalho que ele faz em papel. Mas, enfim, este momento, então, gente, eu posso considerar que seja um grande momento de confraternização ao nosso olhar enquanto organização no Brasil. Eu acho que o Brasil precisa dessa união dos artesãos, porque por onde lugar que a gente vá, tem sempre um grande artista, um grande artesão. Eu fiquei muito feliz aqui de saber aqui do Genivaldo, lá da minha cidade, Fortaleza, né? Que hoje eu estou aqui aonde está o Genivaldo, fiquei muito contente com o trabalho dele. E eu quero dizer, Genivaldo, que eu quero conhecer seu trabalho aí, qualquer hora dessa eu vou a Fortaleza, mas nós temos também o Laírton, que representa a IOV, aí no Ceará, que é o nosso vice-presidente, para que ele faça esse contato já com vocês, para conhecer de perto e levar esse trabalho de vocês para o mundo conhecer, não só o Brasil. Então, esse é o nosso objetivo, de levar o trabalho de vocês para o mundo, porque é uma coisa tão importante, eu não sei se é o momento de eu falar assim, mas eu recebi uma proposta no ano passado, né, que me deixou muito lisonjeado, de ser representante do artesanato lá na Unesco. Né? Então, foi um convite muito assim, mas eu me senti muito despreparado. Então, a partir de agora, eu quero aprender muito com vocês, porque depois que eu aprender esse caminho do artesanato, esse caminho dessa arte maravilhosa, quem sabe eu volte lá e possa aceitar esse cargo. Mas não adiantava eu ficar num cargo que eu não entendo ainda nada. Eu amo e paixão por esse trabalho, mas eu conto com vocês para a gente crescer esse movimento e, quem sabe, assim, levar, né, Cleide, nosso artesanato para o mundo afora. Esse é um grande objetivo. Quero que vocês se sintam em casa, porque todo esse primeiro encontro foi preparado com muito, mas muito carinho mesmo. Você não tem noção desse momento que a gente está vivendo agora, de trazer vocês até nós e a gente chegar até você nesse momento tão simbólico, agora virtualmente, mas como a gente pensa sempre um pouquinho mais alto, eu junto com a Cleide, já estamos aqui elaborando, tramando, né, Cleide? Quem sabe ali um grande fórum ainda esse ano, se Deus quiser, presencial, com todos vocês, e a gente fazer uma confraternização de verdade, assim, para a gente possa se abraçar e conhecer realmente o trabalho de cada um. Sintam-se à vontade, vocês estão em casa, estão aí entregues na mão da Fernanda, do Antônio Marcos, da mestra Vânia, da mestra Noélia e da nossa presidente agora, coordenadora agora do Departamento de Artesanato da IOV, nossa querida Cleide Toledo. Boa noite a todos e eu vou aqui ficar aguardando para assistir o trabalho de vocês, ok? Muito boa noite e muito obrigado. Boa noite, obrigado, Cléton. Eu quero convidar para deixar a sua mensagem a todos a mestra imortal da IOV Brasil, Vânia Oliveira de Alagoas. Boa noite a todos. Para mim, assim, é uma honra estar aqui, né? Mais uma vez, estava meio afastada, mas assim, em comemoração ao Dia do Artesão. Que maravilha, Cléton e Cleide. A gente lembrar de comemorar o Dia do Artesão, porque é um dia que a gente tem que lembrar das nossas realizações, dos nossos compromissos, né, do nosso comprometimento com a nossa profissão e juntar, ter forças para a gente realmente seja valorizado, né, e reconhecido pelo trabalho que o artesão faz, porque o artesanato ele já é valorizado, mas o artesão precisa ter esse olhar para quem faz o artesanato, que somos nós artesãos. Esse artista que Deus nos deu essa graça de poder realizar nossos sonhos. E, assim, o que eu desejo a todos é muito sucesso, muita força
E coragem, amigos, porque a velhice está chegando, mas a gente ama o que faz, então a gente vai morrer com um produto realizando nossos trabalhos. Eu sou muito simples, assim, eu gosto de falar mais natural, não escrevi nada, mas eu falo de coração. Desejo a todos um bom trabalho e que continue amando essa profissão que é tão linda e precisa ser mais reconhecida. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada, mestra, pelas palavras. E eu gostaria também de convidar mais uma mestra imortal da IOV Brasil, mestra de Noélia Trindade, da Bahia. Cadê a mestra? Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Notícia boa que eu não estava sabendo que a nossa mestra agora está na frente da coordenação do artesanato. Parabéns, viu, querida? Que bom. Juntando essa turma aí, não vai dar para ninguém. Ou é artesanato ou é artesanato. E esse mês que é dedicado ao artesanato, mês de março, não poderíamos fechar de maneira melhor, com chave de ouro, último dia, 31 de março, né? Fechar com essa equipe e esse grande grupo de mestres de artesãos aqui da IOV Brasil, qual eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ser membro da IOV Brasil. No meu caso também, fui indicada pela mestra Vânia, qual eu tenho muito respeito. Amo de paixão essa cabeça branca aí. Eu fiquei apaixonada por ela, né? Então, eu sou muito feliz, como eu já falei, de ser membro da IOV Brasil, porque a gente pensa assim, presidente, mas a gente não fez nada. Não fez nada, você tornou a mestra Vânia, a mim, uma mestra imortal, né? Hein, Vânia? Nós somos mestra imortal pela IOB Brasil. E eu fico eu mais orgulhosa, porque eu recebi esse título em plena pandemia. Em plena pandemia. E tivemos. Você já tinha recebido, mas na minha época, eu ainda tive o privilégio de receber um sheik, né? De receber essa honra pelo um sheik, né? Como é o nome? Ali Abdalan Khalifa, alguma coisa assim, não foi, presidente? Então, está ali naquela cidade de Nova Petrópolis, recebendo essa honraria. Não tem coisa, faz parte da minha história, da minha trajetória enquanto artesã, enquanto mestra, e está aí eternizado. Eu fiz esse ano, aqui, o ano passado, a prefeitura me chamou para fazer parte do símbolo, do fogo simbólico da cidade e das apresentações aqui de 7 de setembro, algumas datas, e eu fui com o meu quadro, assim, com muito orgulho, né? Segurando ele e toda a trajada da IOV Brasil. Então, para mim, a IOV Brasil já fez muita coisa. Junto podemos fazer muito mais em relação às nossas conquistas, que a gente sabe que são muitas, mas hoje é momento de celebrar, de se alegrar por estarmos vivos, por estarmos aqui e por poder estar assim celebrando mesmo mais um ano, né? E com chave de ouro. Parabéns para nós, parabéns para todos, tá bom? Essa é a minha fala. Muito obrigada, mestra, pelas palavras. E neste momento, eu quero convidar o nosso mestre do artesanato, ele é da cidade de Lençóis Paulista, interior de São Paulo, que foi nosso coordenador do Departamento de Artesanato IOV Brasil. Eu quero pedir também para que ele seja o nosso mestre de cerimônia para apresentar e chamar a nossa palestrante, senhora Cleide Toledo.
É com você, Antônio Marcos. Olá, boa noite, sejam todos especialmente bem-vindos, é com muita alegria que estou aqui. Eu sou o mestre Antônio Marcos, tenho cabelo grisalhos, estou usando óculos, uma camiseta de cor terra, isso fazendo referência também a Givanildo e outros artesãos que possam estar presentes. Eu acho que é importante essa fala também, fiquei muito contente com a presença dele aqui, tá certo? Aí eu vejo esse espaço de trocas de conhecimentos, mas principalmente de fortalecimento da nossa categoria, não somente do artesanato, como das artes populares. A gente fala muito que o artesanato precisa ser valorizado, que o precisa ser reconhecido, mas ele só pode ser valorizado, ser reconhecido a partir do momento que a gente se reconhece nesse campo dos saberes de fazer da cultura popular e do próprio artesanato. E nós, enquanto mestres ou artesãos, a gente se valorize. Quando a gente se valoriza enquanto profissional, enquanto o nosso fazer, o outro valoriza a gente. Então, aqui é um espaço que a gente aprende a se valorizar, porque muitas vezes a gente tem esse ofício e a gente não tem a noção da importância que ele tem para a cultura, para a identidade do nosso país. Né? Quantas pessoas não fazem, que a gente encontra nas nossas viagens, que faz trabalho belíssimos, e ele próprio, ele faz ali, enfim, mas ele não tem a noção da grandiosidade. Então, esses espaços são feito a IOV, feito a CONARTE, que eu já participei, a Federação, a UAPESP, essas associações, a Associação das Rendeiras, né, a mestra Vânia e todas essas pessoas que são baluarte da cultura, do artesanato e pessoas que lutam de resistência à graça, que eu tive a oportunidade de conhecer em São Paulo. Essas mulheres, eu não quero pecar com ninguém, mas elas deveriam ser ovacionadas onde elas chegam, porque a luta delas, o que eu posso ver, e estou podendo ver nesse pouco tempo de contato com elas, é uma coisa incrível. A mestra Vânia já há um pouco mais tempo, mas o trabalho delas é incansável em busca da preservação, da salvaguarda desse patrimônio tão importante que é o nosso artesanato. Então, quero agradecer a presença de todos, dizer que a gente está aqui cercado das melhores pessoas. Assim, todos aqui, com certeza, mas ter a presença numa reunião dessa, da graça. Eu conversei pouco no Salão do Artesanato o ano passado em São Paulo e foi lindíssima a nossa conversa. O quanto essa mulher tem de sabedoria, de conhecimento no campo do artesanato e dessa luta para preservar, para lutar realmente o artesanato autêntico, genuíno. A mestra Vânia dispensa qualquer comentário, porque a maioria aqui já conhece ela e a visibilidade que ela tem. A mestra de Noélia, com seus fazeres, sua luta dentro da Associação das Rendeiras na Bahia. E eu tive o contato, o privilégio, aliás, e aí eu devo isso à mestra Vânia, que fala, você tem que ir para a UAPESP e entrar na Associação da Cleide, você precisa conhecer a Cleide e tal. E a gente se conheceu virtualmente, até que o ano passado tive o privilégio de conhecer ela pessoalmente, e a força, a garra, a energia, porque às vezes você tem a noção das pessoas, por conversar virtualmente, feito a gente está conversando aqui, mas a gente não tem muita noção da grandiosidade, da energia, da força, que é quando a gente tem contato com as pessoas fisicamente. A força e a energia que essa mulher tem. Eu vou fazer um paralelo rapidamente aqui. Eu fui ver uma exposição do Sebastião Salgado, chamava-se Amazônia, uns 2 anos, 3 anos atrás, e a gente se sente desse tamanho, porque ele tem um olhar tão fantástico em relação à natureza, era sobre a Amazônia, os rios aéreos e tanta coisa, a grandiosidade da floresta, que a gente se sente assim, como se fosse uma formiguinha, né? A gente que, independente de religião, se você vai ao Rio de Janeiro e visita o Cristo Redentor, você fica tão impactado, emocionado, independente da tua religião, daquela beleza do próprio Cristo, daquela vista que é o Rio de Janeiro, que você sente quase uma coisa ali, eu digo, insignificante, da grandiosidade, da beleza que é
a própria natureza, que é a arte disso que eu estou falando. E ficar diante da mestra Vânia, feito eu tive a oportunidade, diante da mestra Vânia, eu não tive ainda a oportunidade, mas eu vou ter, se Deus quiser, da Graça e da mestra Cleide Toledo, é uma coisa impressionante. Eu voltei realmente impactado, eu só tenho que agradecer ao universo por ter permitido esse encontro da gente, todos nós aqui. Então, nesse momento, eu quero chamar aqui a grande mestra Cleide Toledo, que tanto tem para contribuir, não somente com esse encontro, para esse encontro aqui com todos nós, mas a contribuição que ela tem dado para este país. Vocês vão ver o que é essa mulher. Mestra, a palavra agora é sua. Nossa, quanta responsabilidade depois de tudo isso. Gente, boa noite a todas e todos, né? Eu também tenho cabelos compridos, eles são castanhos, eu estou vestindo uma blusa azul e branca. E estamos aqui para conversar. Eu acho que não é nenhuma palestra, né? Mas assim, mais um bate-papo. Eu acho de suma importância. Fiquei muito feliz quando o Cleiton falou para a gente, né, desse encontro, se poderia ser feito. Nós marcamos para essa data, porque no dia 19, os artesãos sempre estão com muita coisa para fazer, né? Muitos eventos acontecendo, muitas homenagens, então nós deixamos para o último dia do mês. Fiquei tão feliz, gente, com o número de inscrições, né, para o nosso encontro, sendo o primeiro encontro, isso me deixa muito emocionada. Eu também não escrevi nada, eu sou uma pessoa que sou mais emoção, acho que do que qualquer outra coisa, né? Eu falo mesmo com o meu coração. A valorização desses nossos artistas, desses nossos artesãos. Nós somos um país tão abençoado, com trabalhos maravilhosos, né? E para ter esses trabalhos, porque nós temos grandes artistas. O Brasil é o país mais rico em artes que tem, gente, do artesanato. Não tem outro país que tem um artesanato igual ao nosso. E nós temos todas as técnicas, uma diversidade gigantesca, né, de trabalhos, de técnicas. E a gente fazer um encontro desse é tão importante, que eu falei para o Cleiton. A gente vai se ver muito também, espero, né, presencialmente, porque a IOV ela tem tantos trabalhos que acontecem nas regiões aí no Brasil, com as artes populares, com as danças, e a gente conversou que a gente também quer que o artesão esteja nesses eventos, e a gente vai trabalhar para isso, para o artesão também estar nesses eventos. Estou chegando, né? Eu cheguei na IOV como coordenadora, que eu fui convidado ano passado para fazer parte, ocupando o lugar do mestre Antônio Marcos, que eu nem sei se eu tenho a capacidade que ele tem para isso, né? Mas eu acho é um aprendizado, a gente está aqui sempre para aprender, eu acho que a gente precisa de todos, é a união de todos que faz a gente se fortalecer. Sozinho é muito complicado, e juntos nós somos mais fortes. Então, nós precisamos nos valorizar, né? Como quem falou, não somos pequenos. Nós não somos pequenos, né? Nós somos artistas, nós somos grandes. E isso começa pela gente mesmo, tá? Se você se sente diminuído, lógico, todo mundo vai te olhar menor. Então, a valorização começa por nós mesmos. Então, vocês nunca se esqueçam disso. Se valorizem. Valorizem o trabalho fantástico que vocês têm. Hoje, eu estou mais à frente de algumas coisas do que com o meu próprio trabalho. Hoje, eu faço bem menos o meu trabalho. Eu sou uma mestra artesã na palha da taboa. É um trabalho reconhecido não só no meu país, fora também. Mas eu amo artesão, gente, e eu acho que eu tinha que entrar nessa luta para o artesão, para trazê-los mais, né? Sempre mais, não menos. Ele não pode estar lá num canto esquecido. E eu comecei sempre, mesmo antes de ter uma associação, eu, como artesão, era convidado para um evento, eu já levava mais alguém, eu já convidava. Há 15 anos atrás, eu fui trabalhar com o Rolando Boldrin, eu acho que
a maioria conhece, né, o Rolando Boldrin, aí da televisão, aquele cenário maravilhoso. Eu fui ser coordenadora daquele projeto lindíssimo, que a gente deu tantas oportunidades para tantos artesãos, para mostrar o trabalho não só do artesão de São Paulo, mas do artesão do Brasil. Nós temos um acervo de 1.500 peças de artesanato. Isso não é pouco, né? Isso é muito grande. Aí veio a APESP, né, por onde eu conheci o mestre Antônio Marcos, fundei essa associação. Eu já estou terminando meu segundo mandato, e veio a federação. E, graças a Deus, essa federação ela é filiada à Conarte, que logo mais a gente vai dar voz à nossa presidente, que tem um trabalho fantástico, e a gente está trabalhando para os artesãos do Estado, e cada Estado tem a sua federação. Nós temos aqui várias pessoas aqui dentro de outros estados que também têm as suas federações. Então, é um trabalho constante para o artesão, para a valorização do artesão. A gente sempre está lutando para isso, para leis, aí, sabe, vamos buscar, e junto com a nossa presidente e outros presidentes, a gente está em Brasília, a gente está aqui, a gente vai brigar nas coordenações do nosso estado, porque também não é fácil, para ver se a gente alavanca o artesanato do nosso país. A gente cresceu muito, junto à Conarte, tem feito um trabalho fantástico. Eu acho que a gente ganhou muito e crescemos muito. Mas nós temos muito por fazer, mas muito mesmo. E como que a gente conquista isso? Com a união de todos. Enquanto eu brigo muito, no bom sentido, assim, eu sou muito briguenta, né? Às vezes eu chego numa reunião, o pessoal fala muito das redes sociais. Tudo bem, nós estamos todos aqui. Mas a gente nunca pode esquecer daquele artesão que está lá na ponta. Tem muitos artesãos que estão lá, que eles não têm acesso a uma internet, porque às vezes não tem sinal. Muitos artesãos, eles não têm como comprar um computador e ter acesso a isso. E nós não podemos esquecer desses também. A gente tem que chegar neles, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho para todos. Enquanto tiver um artesão lá, num canto jogado, para mim não vai estar bom. Eu só peço para Deus que me dê muita saúde para mim continuar esse trabalho, porque eu fico aí, entra numa reunião e corre aqui, faz ali, vai fazer um evento aqui, dá uma palestra lá, tudo isso em prol dos nossos artesãos. A gente precisa disso, a gente precisa de mais gente junto, né? Porque sozinho a gente não consegue, se a gente não for um grupo forte, trazer mais pessoas, né? Pensar num todo, a gente não pode pensar no nosso umbigo, nós temos que pensar num todo. Nós somos artesãos, temos que pensar em todos os artesãos, não só nós, gente, né? Para a gente ir conquistando e buscando para a gente crescer, para a gente sair dessa... A gente sempre teve lá atrás, num momento muito difícil. Eu comecei expondo no chão, eu sou artesã há 44 anos. Ninguém é mestre, chega mestre, né? A gente rala muito para ser um mestre e para chegar onde a gente chega. Então, assim, por que eu gosto demais do artesão? Eu luto muito pelo artesanato. Eu tomei muita chuva nas feiras, né? Eu passei fome nas feiras. Às vezes você ia fazer a feira, você não vendia, você tinha, sabe, os filhos pequenos dormindo embaixo de banca, carregando banca nas costas. Então, quem viveu isso, sabe o que é ser artesão. Hoje abriu bastante, tem muitas coisas melhores. Hoje todo mundo expõe em banca, é bem mais organizado, mas a gente veio dessa luta. Então, a gente conhece muito bem o que é ser artesão. Então, eu espero ter muita saúde para continuar lutando pelos nossos artesãos, independente de onde ele esteja, o que ele faça. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelos artesãos, e assim, eu sempre falo uma coisa, gente, ouça um pouquinho da história de cada artesão, né? Você vai lá, você vê um trabalho maravilhoso, mas você não conhece a história do artesão. Quando você começa a ouvir a história, a entender essa história, você vai valorizar muito mais esse trabalho.
porque a história de cada artesão ela é muito rica, ela é maravilhosa, e a gente precisa conhecer essa história. Não é você só chegar ali, ver aquele produto, falar aquele trabalho, não sei, e daí? Ele vem da onde? Ele vem como que aquela pessoa começou a fazer esse trabalho? Qual foi a caminhada dela nesse trajeto todo para ela estar naquele local ali? É muito interessante, isso é muito rico. Essa história é muito rica, né? Eu tenho várias entrevistas gravadas que a gente veio fazendo desde lá de trás, ouvindo essas histórias de cada artesão, porque ela é muito rica. Eu chego, às vezes eu tenho viajado em alguns lugares, você vai no ateliê do artesão de gente, como é maravilhoso você ir no ateliê de um artesão e conhecer aquele processo todo para chegar naquele trabalho. É uma coisa fantástica. Eu quero dar um pouco a palavra para a nossa presidente, depois qualquer coisa a gente volta a falar, a nossa presidente da CONARTE, a presidente Graça, porque ela também tem muito para falar para vocês, né? Dessa união de todos, da garra que tem a Graça, né? Como o nosso mestre Antônio Marcos falou, que eu tive um grande prazer em conhecê-la, uma pessoa que eu respeito demais, que tem um trabalho incrível, e que ela também arregaça as mangas e trabalha. Então, eu queria abrir um pouquinho para a Graça falar. Por favor, nossa presidente da CONARTE. Meu Deus, que honra. Vocês não reparam, não, mas eu estou muito gripada. E nós fomos no Rio para a comemoração do Dia do Artesão e eu peguei um frio muito forte no aeroporto, ar-condicionado. Mas, primeiro, eu quero agradecer o mestre Marcos por ter citado o meu nome. Mestre, a gente precisa conversar mais, trocar mais ideias, né? Trazer a sua sabedoria para dentro do campo do artesão brasileiro. Quero cumprimentar o presidente Clérton. Presidente, eu estou muito feliz pela oportunidade que o senhor está dando à nossa categoria. Isso é muito importante. O artesão brasileiro é o nosso resgate, a nossa memória daqui a muitos anos. Igual disse ao vice-presidente da República, Alckmin, presidente, excelência, qual é a história que nós vamos deixar para os nossos netos e bisnetos se a gente não preservar a nossa cultura e a nossa arte, que é o artesanato e que é o folclore, né, que é a arte popular. Então, eu fico feliz de saber que o senhor está dando uma atenção referente a esse trabalho, a essa luta. O artesanato e também a arte popular é uma luta constante, né? É um desafio constante, mas nós que somos artesãos, eu sou artesã há 47 anos. O meu nome é Maria das Graças Reis Costa, sou mineira, sou de Ponte Nova, mas minha família hoje mora toda em Belo Horizonte. Comecei na Feira Hippie, na Praça da Liberdade, realmente como a nossa vice-presidente, que eu vou também citar o nome dela, sempre foi desafio, sempre foi muito difícil, né? A gente tem muita história. Hoje o artesão brasileiro ele está muito bem, presidente, porque hoje ele tem, mesmo lutando, e a gente ainda reclama e tem que reclamar sempre, tem um caminhão para levar mercadoria, antigamente nós não tínhamos. Para ir para as feiras era a maior dificuldade. A nossa produção, nós tínhamos que pegar um ônibus para fazer baldeação. Então, houve uma dificuldade. Mas essa luta não foi em vão, não, viu, presidente? Ela foi gratificante e ela está sendo gratificante. Quando o próprio artesão está junto da luta. Porque não tenho nada contra os técnicos, de forma nenhuma. Eles têm a sabedoria deles de técnicos. Mas quando o artesão está dentro da posição da luta pela categoria, as coisas são diferentes, porque é na pele. A gente sente na pele a luta, a gente sente os desafios. Eu, quando estou nas grandes reuniões, né, no Palácio do Itamaraty, com as autoridades maiores do governo do Estado, eu falo muito isso. Nós temos que deixar um legado. E nós, que somos antigas, temos que deixar esse legado. Mas existe um desafio muito grande, porque tem que ter um compartilhamento
Porque a nossa luta, presidente, é para o bem comum da categoria. Então, para esse bem comum acontecer, nós temos sim, como a mestra Cleide disse, que é a vice-presidente da Confederação, que eu tenho esse maior prazer, maior honra de ter a Cleide com a gente, né? É uma guerreira, é uma lutadora. De vez em quando ela me acalma um pouco, que a gente fica ansiosa, né? Mas nunca vi um casal para dar tão certo, eu e a Cleide para trabalhar. Eu parabenizo o senhor por ter escolhido a nossa mestre Cleide como coordenadora da IOV, e a gente quer participar mais. Vamos aí colocar essa ideia em pauta para discussão do fórum presencial. A CONARTE pode estar ajudando, através do governo federal, dos fomentos políticos, né, que a gente tem como buscar, e para nós é importante esse encontro, essa junção, né, da arte popular e do artesanato brasileiro. Então, eu estou no artesanato há 47 anos, mas eu parei de produzir devido à situação que me colocaram para ser liderança, para estar ajudando o artesão. Então, eu não tinha condições de produzir mais. Eu produzia ou cuidava da categoria, apesar de que ninguém faz nada sozinho. Eu tenho, assim, a mestra Vânia, que é, assim, a minha guru, né? A mestra Dionélia, né? A Adriana, que está sempre ajudando. Tem muita gente boa nessa estrada, nessa vida, nessa luta. E a gente não pode entregar os pontos, nós não podemos. Nós temos um dever com nossa identidade, com as nossas referências, de deixar um legado para eles darem continuidade na nossa história, na história do Brasil, na história do povo brasileiro. Então, eu fico assim, honrada, tá, de poder estar dirigindo essas palavras ao senhor presidente. Fico feliz de estar junto com a minha vice-presidente, que eu tenho o maior orgulho, que é a Cleide, com a mestra Vânia, com a Adriana, com a Dionete, e todos vocês, o Marcos, que eu tive essa oportunidade enorme de conhecer. Conversamos pouco, mas vai haver oportunidade. Eu vou estar no Salão de São Paulo. Se ele estiver lá, nós vamos continuar a conversa. A todos vocês, artesãos, todos que estão aqui nessa live, eu quero deixar só uma colocação para vocês. O associativismo, ele tem que existir. Artesão individual não caminha. Vocês, artesãos do Brasil, procura a sua referência no seu estado, a associação, a federação. Hoje eu escutei uma artesã de Pernambuco que enviou uma mensagem para mim e disse para mim: Dona Graça, eu não sei nada que acontece no artesanato. O que eu faço? Eu falei: filie-se a uma associação, entre para a federação. Ah, porque o governo não ajuda. Não, o governo ajuda porque ela não vê. É igual a Cleide falou, o artesão na ponta, ele não tem estrutura, ele não tem condições, ele não tem apoio. Nós precisamos, presidente, desse olhar especial, diferenciado do nosso governo, do Ministério da Cultura, do Ministério de Turismo, do Programa do Artesanato Brasileiro, do Ministério de Indústria e Comércio, de micro e pequena empresa, através do nosso ministro Mário França. Então, a união, a junção desse povo tem que existir. Nós temos que mostrar que nós temos força, mas só vamos mostrar essa força se a gente estiver unidos pela luta, pela nossa sobrevivência. Eu vejo aqui, eu acompanho, artesão tem que vender hoje para comer amanhã, ainda no tempo de hoje. Isso é um absurdo. Nós temos vários representantes do artesanato. Então, divide toda a questão da necessidade desse apoio do artesão. Por que não junta e vamos ajudar a categoria? Vamos trazer os mestres para a feira. Mestre não tem ajuda de custo, não tem ajuda de estadia, de alimentação. Isso é um absurdo. Ele está trazendo a cultura, a arte, a história do país. Então, eu acho isso assim, eu fico muito revoltada, porque eu acho que não é por aí tantos projetos que poderiam ser olhados com esse olhar diferenciado. O próprio Sebrae Nacional, né, tem aberto a porta para nós.
mas ainda não é o suficiente. O próprio programa do artesanato tem que olhar. Nós não queremos só feira, não. Nós queremos viver feliz. Nós queremos estrutura para poder conhecer os outros estados, para divulgar a nossa arte, para poder ter dinheiro no bolso, porque o artesão brasileiro precisa comer, precisa criar seu filho e educar sua família. Então, eu peço a todos os artesãos que estão nesse evento hoje, por favor, vá para os seus estados, conversa com as suas lideranças. A CONARTE está aqui para ajudar, para orientar. No que for preciso, a porta está sempre aberta. Vamos à luta, vamos continuar, mas vamos fortalecer a classe. A classe precisa desse olhar, mas só vai olhar com a nossa união. Eu peço desculpa porque eu estou com a voz muito rouca, né? Mas, presidente, nós, quanto a CONARTE, presidentes da CONARTE, nós estamos em 13 federações, 13 estados. Os maiores estados do Brasil estão dentro da CONARTE. Precisamos muito dessa união, dessa parceria com a IOV, né? Precisamos de estar junto. E nós temos agora a nossa coordenadora aí, que é a Cleide, que eu tenho certeza que ela já está abençoada pela sabedoria dela, pela expressão que ela usa dentro da nossa confederação. E estamos aqui de porta aberta para poder buscar vocês, conversar, discutir e levar para Brasília as nossas necessidades, debater. Mas só podemos debater se a gente estiver unido e tiver força. Boa noite a todos, um beijo grande para todos vocês. Obrigada, presidente, pela oportunidade. Graça, muito obrigada, viu? Obrigada pelas suas palavras, que aí está aí nossa força. E é isso, né, minha gente? Vocês, em cada estado, vocês têm lá as associações, têm as federações, se unam, estejam, para ficar mais forte, fortalecido, se informem. A informação, ela precisa chegar, né? E, às vezes, a gente não tem como passar essas informações de um em um se vocês não estiverem em associações ou em grupos, junto, para a gente poder passar as informações. Junto à CONARTE, a gente está desenvolvendo um belíssimo trabalho em Brasília, né, presidente? A gente teve várias reuniões, a gente está participando das reuniões, junto com as coordenações, que antes a gente não tinha esse canal, essa abertura, e hoje a gente senta para conversar, a gente é ouvido, e já tivemos algumas conquistas, a gente precisa muito mais conquista, e vamos em frente nesse trabalho. Eu acho que tem pessoas querendo falar, né, presidente? Eu acho que é a Fernanda que vai abrir os microfones, que está anotando, presidente, é isso? Isso, Fernanda. É com você ou com o Laírton? Só quero registrar aqui, gente, que aconteceu algum problema aqui na nossa plataforma, ou foi com o Gmail, que mais da metade, infelizmente, das pessoas não puderam participar. Isso me deixou triste agora, que eu vendo aqui, porque nós tivemos mais de 160 pessoas inscritas e estão aqui falando que não conseguiram entrar. Depois eu vou descobrir o motivo, vai ficar gravado, né? E com certeza teremos uma segunda encontro, né, para conversarmos mais e conhecer mais esse povo maravilhoso. Eu fiquei triste porque eles não puderam participar agora ao vivo, assim, com a gente aqui agora no momento, né? Mas depois eles vão assistir gravados, se Deus quiser. Sim, faremos outros também, né, presidente? Isso mesmo, né? Sabe as palavras e a gente fica com essa reflexão e com essa vontade de continuar e de seguir. Muito obrigada, mestres. E aproveitando para registrar também a presença da professora Lilian Vogel, que é presidente da Comissão Paulista de Folclore e a nossa presidente da Comissão Científica, né, da IOV, que acompanha todas as pesquisas relacionadas ao folclore e à cultura popular. Laírton, eu peço que você, então, faça a mediação. As pessoas que tiverem dúvidas, que quiserem fazer perguntas, por gentileza, cliquem aí para levantar a mão, que faremos uma lista, né, e de forma organizada,
Então, para que a gente consiga que todos falem, todos sejam ouvidos e todas as dúvidas, à medida do possível, sejam sanadas. E as pessoas que não conseguirem falar, então, hoje, certamente a gente vai anotar, né, o contato para que a dúvida seja, então, sanada numa outra oportunidade. Mas todos serão ouvidos hoje, né? Ninguém aqui vai ficar sem resposta. E então... Fernanda, a mestre Adriana da IOV também está presente e queria dar uma palavrinha. Por favor, então, mestre, a palavra é com a senhora. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Adriana Chalup, sou mestra artesã, também faço parte da IOV, da Falarte, que é a nossa federação, a CAL, que é a associação, e da CONARTE, que é a nossa confederação. Estou muito feliz. Por um bom tempo eu estava meio entristecida assim, com o artesão dentro da IOV. Todo mundo sabe que eu já fiz essa fala lá, eu não vou ser repetitiva, porque hoje é um dia de alegria, de comemoração, né? Porque realmente chegou esse momento da gente poder se articular e poder contribuir. Porque, na verdade, nossa vontade dentro da IOV não é só nos beneficiar de todas as coisas boas que ela tem para oferecer, mas é também contribuir para deixar nosso legado. Afinal, nós somos mestres. E o mestre, ele é um portador, ele é um guardião de um conhecimento importante. Ele, ao dividir esse conhecimento com outros, ele mantém viva a cultura, a identidade de um lugar. E essa contribuição, essa disposição que nós temos em contribuir, nós já o fazemos em outros espaços, né? Como nas federações, associações, e chegou a nossa vez agora na IOV. De que forma? O que nós podemos contribuir também? Eu já percebi o quanto a IOV também ela tem essa participação importante na produção de material escrito, para deixar registrado. Eu dou muito valor a isso, porque é muito fácil a desconstrução de quem vem depois, ou então a falta de conhecimento daquelas pessoas que passaram, fizeram um ótimo trabalho, mas não deixaram nada registrado. E ao saber que a IOV tem esse cuidado em guardar, em manter escrito as ações, em pesquisar, isso muito me alegrou. Embora eu ainda não tenha conseguido realmente tempo para me aprofundar mais no que vocês têm escrito e feito. A professora, esqueci o nome dela, que é também pedagoga, digo também porque eu e mestra Vânia somos pedagogas também, mas o artesanato roubou muito mais o coração da gente, e é onde a gente atua realmente com força. Na verdade, como a mestra Vânia costuma dizer, né, a pedagogia foi uma consequência da necessidade que tínhamos de fazer um repasse de qualidade, né, e isso depois de 40 e tantos anos de idade, a gente se dispôs aí a universidade pública, distante, muito distante de casa, mas que, na verdade, só nos fez ter certeza do que a gente já fazia, né? E a gente também deixou nossa contribuição lá, nossa passagem. Eu e mestra Vânia também participamos da elaboração do Plano Setorial do Artesanato, quando fazíamos parte do Colegiado de Artesanato, Conselho Nacional de Cultura. É um espaço que nós também já passamos, além dos conselhos de cultura, de políticas culturais do nosso município, e também em Brasília nós fomos fazer essa contribuição. E esse plano setorial tem sido, assim, uma defesa nossa, porque logo após assinado pela presidenta Dilma, ela foi deposta e ele ficou engavetado por muito tempo. E ele norteia o artesanato no país inteiro. Ele foi pensado a muitas mãos, aliás, ele foi pensado e escrito a muitas mãos, porque ele atinge as necessidades e as solicitações de artesãos do país inteiro, e ele não pode ficar lá. Ele está vencendo esse ano, né, porque já completa a década dele, de 2015 para 2025. Então, uma luta nossa é fazer com que simplesmente preste atenção no que os artesãos eles se debruçaram a pensar, a sugerir, considerando todas as especificidades de um país continental com tantas diferenças e tantas coisas específicas. E aí, depois de assentado, documentado, aprovado, ele é engavetado. Então, essa pauta a gente traz. A fala hoje é sobre o Dia do Artesão, é sobre
nos valorizarmos, né? Afinal, somos a primeira profissão do mundo, né? Houve um tempo lá no início que todo mundo era artesão. E depois, com o passar do tempo, com a tecnologia, com o capitalismo, as coisas foram sendo produzidas em série de forma tecnológica e o artesanato e o artesão foi se rareando no mundo. Hoje em dia, se não houver essa valorização desse sujeito, porque, como diz a mestra Vânia, o artesanato ele tem seu valor aqui no país. O artesanato é fantástico, ele é rico. Mas e o artesão? Sobre a valorização, cada um de nós tem esse compromisso de se autoavaliar e ver o que você faz é bom e o que você faz é muito bom e merece ser valorizado. Mas nós estamos falando de políticas públicas que já estão postas e que basta que se cumpram. E isso vai melhorar muito para todo mundo, cada um no seu cantinho, lá no mais distante do país. O plano setorial, ele traz as benécias que todos nós pensamos e desejamos para o artesanato, incluindo as políticas públicas locais, que permitam que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, que possamos ter nossos direitos. Então, neste dia, no último dia do nosso mês, um mês de reflexão, vamos tentar articular com os nossos gestores, como foi dito, a fala muito bem dita, que unidos nós somos fortes, nos organizarmos em fóruns, em associações, para que possamos ter vez e ter voz diante dos gestores e pedir para que se cumpra a lei, que é o Plano Setorial do Artesanato. É isso, obrigada pela oportunidade de fala. Muito obrigada, mestre. E agora vamos pela ordem, a começar pela Nadir Ferreira. Nadir. Está com o microfone desligado. Será que ela nos ouve? Nadir, a gente vai sequenciar, então, e a gente volta. Ateliê Z também está com a mão levantada. Sou eu. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Ateliê Z, Zenilda Silva, de Paranavaí. Eu sou presidente da Associação de Artesãos daqui da minha cidade, de Paranavaí, região noroeste do Paraná. É uma honra estar aqui participando. Estou participando também da diretoria da Federarte, o Juno, aí, né, o Catarino, conheci através dele. Então, eu comando aqui desde 2018, uma associação que a gente mesmo montamos, poucos apoios, mas estamos na luta, não desistimos, temos 21 artesãos na associação, e eu gosto muito desse debate, ouvir vocês, aprender com vocês. Então, até então, a gente nunca fez feira fora, só na região, principalmente na nossa cidade, mas estamos engajando no turismo também, que estão nos acompanhando, a gente acompanhando eles onde a gente pode. Fico feliz da vida em estar participando da reunião com pessoas tão sábias como vocês. Eu participo aqui, temos artesãos que faz várias artesanatos, né? O meu tema é Lembranças de Paranavaí, que eu faço lembranças da minha cidade. Temos um tema da Barriguda, que é o FEMUP, muito conhecido aqui, faço parte da Fundação Cultural também, e aqui de Paranavaí, sou membro deles, e eu fabrico essas barrigudas de gesso e de resina. E também corações com a praça nossa, que tem um coração, eu amo Paranavaí. Temos uma associada que faz a capivara, que é do nosso lago, e assim, vários artesãos, para não ocupar muito tempo e dar oportunidade aos nossos colegas de trabalho. Fico muito feliz, elogiada em estar participando. Muito obrigado, o Júnior, que através dele, né, a gente está entrando aí no mundo de mais sábios. Parabéns para todas. E obrigado por conhecer todos vocês. Que legal, nós que agradecemos pela contribuição, seguindo a ordem, Cibele Borsatti. Boa noite para todos. Eu gostaria de saber, assim, que a gente tem muitos artesãos, né, que trabalham com brinquedos. E se tem alguma ação,
sendo feito para ajudá-los, né? Porque eles não têm como participar de eventos como o do PAB, porque eles não podem tirar a carteira do PAB. Então, eu gostaria de saber isso, se tem alguma ação sendo feita, que a gente possa acompanhar, né? A importância do trabalho integrado. Sibeli, o brinquedo, o problema é que ele precisa ter um selo de Inmetro. Por isso que o FAB não registra, a não ser que tenha esse selo. Porque tem peças pequenas que se soltam, às vezes tinta, e isso é lei. Aqui em São Paulo, eu acho que você lembra disso, porque você e o Vanderlei andou participando, e a gente estava tentando, junto à coordenação do Estado, que é a SUTACO, ver se a gente conseguia uma forma que o artesão pagasse um valor menor para ter esse selo. Exato. Mas não andou, isso mudou, e a nossa coordenação ficou muito complicada, agora que parece que está melhorando e voltando. Então, tem que voltar todas essas negociações novamente, tá? Ah, certo. É isso que eu queria saber, porque onde a gente expõe tem muitos artesãos nessa situação, né? E a gente está tentando alguma coisa, mas eu queria saber isso, se tem alguma coisa em andamento já, para a gente ajudar, né? Poder ajudá-los também, né? Eu acho que os carrinhos, aqueles carros de madeira que são esculpidos, tem algumas peças que elas podem ser vendidas como decorativa, não como brinquedo. Não como brinquedo, certo. Tá certo, eu agradeço, viu? Boa noite. Boa noite, Sibeli. Boa noite, obrigada. Obrigado pelo convite, que eu adorei. Continuando, Raimunda Mello. Raimunda? Graça, teu microfone está ligado. Desculpa. Bom, vamos passar então para o próximo, né? Vandercock Cavalcante. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou chamando a... Vandercock, abre seu microfone para você poder falar. Estamos ouvindo, sim. Ah, então tá bom. Então, assim, não é que eu estou pulando o pessoal, é só estou passando para a gente dar oportunidade para todo mundo falar, tá? Aí, se os nomes que eu chamar, de repente, né, conseguirem ouvir ou conseguirem se manifestar, é só levantar a mão novamente ou sinalizar, tá bom? Ok, então, Fernanda. Vamos lá, então. Ah, estou te ouvindo. Me ouvindo? Sim. Primeiramente, boa noite para todos. Para mim é uma grande satisfação e estar aí diante de tantos mestres e mestras, né, maravilhosas, pessoas que podem contribuir para a eternidade aí dos trabalhos vindouros da nossa cultura. Quero parabenizar aí ao Antônio Marcos por ter essa iniciativa de ter sustentado com muito empenho, muita força, porque eu sei o que deve ser isso, o sacrifício que é fazer, convencer, levar adiante, repassar como ele repassou para a Cleide, uma grande e competente amiga que sabe muito bem e conhece muito bem do artesanato. Parabéns, Marco Antônio, não teve escolha melhor, com certeza nós estamos bem representados, isso é muito importante. Tenho uma luta feita pela UNA, União Nacional dos Artesãos, desde 1982, onde batalhamos, brigamos com diretrizes em Brasília para regulamentar a situação da lei do artesão, através das nossas associações, da nossa federação aqui do estado de Pernambuco. Tivemos grandes lutas e eu fui um desses integrantes, juntamente com Jorge, com Bete Costa, com Breno
e outros, né, que tiveram sempre na luta aí, buscando esse encaminhamento que hoje está com certa facilidade. Por exemplo, a facilidade que eu digo é esse momento agora que eu estou podendo visualizar e conversar com muitos virtualmente. Antes nós não tínhamos essa facilidade, né? Agora que chegou, podemos dar uma articulação. Fiquei muito feliz, Fernanda, por receber este convite, de vir participar aqui com este grupo, de rever essas pessoas maravilhosas, que muitos daí com certeza participamos de algum evento a nível nacional, e eu fiquei assim satisfeitíssimo de saber que estamos dando encaminhamento, estamos continuando, buscando a perpetualização do artesanato, valorizando ainda mais, buscando a valorização ainda mais para os mestres. Cada dia que se passa, temos mestres surgindo nessa nova geração. Eu, por exemplo, tenho um filho de 8 anos de idade, que se você chegar para ele e perguntar se ele quer uma Ferrari ou quer um pacote de argila, ele quer um pacote de argila. Ele não quer uma Ferrari. Ele quer produzir, ele quer trabalhar, já está no sangue dele. E eu comecei no artesanato com meus 12 anos de idade até hoje. Não parei mais. Né? Graças a Deus, estou completando agora, já neste ano vindouro, de 2026, simplesmente 50 anos de trabalho só com cerâmica. Me especializei em esculturas, faço esculturas diversas, aprendi outras técnicas com outras matérias-primas, porém, a cerâmica é o meu hobby, é minha paixão, é o meu fazer do dia a dia. Eu tive um intervalozinho agora às 20 horas para tomar um café e vim participar aqui. Concluindo essa palestra hoje, eu vou voltar ao trabalho, ou seja, eu não tenho hora para trabalhar. Eu trabalho no momento que estou com vontade, e minha vontade tem sido diária, 24 horas por dia. Então, é como falou uma nossa grande amiga Vânia aí, que nós vivemos trabalhando na labuta e fazemos porque gostamos. Parabéns à Vânia pela fala dela, a grande mestra Vânia de Alagoas, porque é isso, nós trabalhamos porque nós gostamos, amamos o que fazemos. Estou buscando aí as palavras da amiga Vânia, e é isso. Então, parabéns a todos. Antônio Marcos, aqui do estado de Pernambuco, eu sou secretário da Associação dos Artesãos de Tracunhaém. Tracunhaém, que agora, no início do ano passado, foi eleita, foi considerada e anunciada como capital nacional do artesanato em cerâmica. Se alguém quiser qualquer informação depois, é só fazer aí meu contato, procurar Mestre Van de Kock na internet, já vai encontrar tudo meu, todas as referências, pode clicar somente em Van de Kock, também vai estar os meus contatos, tem o meu Instagram, tem tudo aí, e podemos dar continuidade a essa conversa para que possamos, se Deus quiser, nos encontrarmos aí no 10º salão e quem sabe, né, trocar as figurinhas e novas ideias e reforço. Então, são essas minhas palavras, aproveitando, parabenizando a todos, e a parte organizacional aí, nunca vi uma coisa tão maravilhosa, tão gostosa de se participar, porque é tudo sutil, tudo falando a mesma língua, isso é muito importante. Parabéns, Fernanda, parabéns, Antônio Marcos, mais uma vez. Quero falar aqui ao presidente do IOV, o Cleto, que eu fiquei muito feliz em ouvir a sua fala, e saber que você tem humildade, muita humildade, de dizer não sei nada, não conheço nada, e conhece tudo, viu, Cleto? Você sabe tudo, você não nos engana. E queremos estar junto com você para darmos continuidade. Obrigada, muito feliz por tudo. Muito obrigada pelas palavras. E agora, seguindo a ordem, então, Mafra Júnior. Deixa eu só tirar a mãozinha aí. Primeiro, boa noite a todos. Quero cumprimentar a presidência, a rainha dos artesãos, Dona Maria da Graça, né? Não faz isso não, Júnior, pelo amor de Deus. Por favor, não, senhora, não faça isso.
a senhora sempre vai ser a rainha dos artesãos brasileiros. Não, Eu Júnior. já lhe Eu disse sou mais uma, pessoalmente colega. Eu e sou mais. faço Júnior, questão de falar. ô, meu E bem, obrigada, muito obrigada, mas eu sou mais uma no meio de milhões, milhões. Mas eu agradeço, mas vamos pensar assim, todos são. Obrigada, viu, filho? Obrigada mesmo. E eternamente a senhora vai ser independente, se ela Não. querer ou não, a senhora sempre vai ser. E também quero agradecer muito a mestra Vânia, né, por ela ter sido a madrinha, que eu já estou um pouco mais de 3 anos aqui na IOV, e o Antônio Marcos, que a gente já teve algumas conversas aí no WhatsApp, na época que ele era o nosso coordenador, a gente trocava algumas figurinhas. E quando entrou a mestra Cleide, eu disse, aí eu fiquei muito surpreso, né? Fiquei feliz pela inclusão dela na IOV. E eu soltei fogos de artifícios dos mais lindos quando eu soube que ela era vice-presidente da CONARTE e quando o Cleiton ele convidou a ela ser a coordenadora da IOV, né? Eu fiquei triste pelo desligamento do Márcio, pelos afazeres dele, né? E eu fiquei muito feliz pelo almoço que a mestra Cleide ofereceu na casa dela. Só não gostei do Rottweiler que ela tem na casa dela. O resto, tudo tranquilo. Quero agradecer também muito a todos os artesãos do sul do Brasil, né? Quero agradecer aos nossos companheiros aqui do estado do Paraná. Eu sou um catarinense que carrego comigo uma bandeira do estado do Paraná, de um lado, e do outro lado uma bandeira da IOV, e, juntamente com as duas, uma forte bandeira que corre nas veias. A mestra Vânia, o pessoal que me conhece pessoalmente sabe que eu acordo e durmo com o artesanato, né? Eu estou muito feliz, eu espero que esse encontro não seja somente o primeiro, que seja de muitos e muitos. Fiquei muito surpreso com a vinda da Dona Maria da Graça nesse encontro, né? Principalmente aqui no grupo da IOV, e dizer que a gente também, eu fico à disposição dentro da IOV no que for preciso, tá? Quero sim ser o companheiro, quero ser seu parceiro, continuar a minha luta. Como disse a nossa amiga de Paranavaí agora, né, a declaração dela aqui do Paraná, quero agradecer as falas delas. Eu realmente, eu dou porrada em ponta de faca aqui no estado do Paraná, briguei muito mesmo, e a Cleide me fez lembrar que, né, eu já fui escoltado pela polícia na época que eu colocava o pano de chão, né? Não, isso para mim não foi vergonha, isso foi um crescimento, foi aonde a gente cresceu e mostrou para todo o Brasil que o artesanato dá certo, porque eu acreditei no meu trabalho, né? Eu simplesmente poderia ter dito, não, eu não sou bandido, eu sou um trabalhador, né? Então é isso, gente, eu vou continuar lutando, vou continuar fazendo o meu trabalho aqui no estado do Paraná, né? Apesar de ser o catarinense, mas se for para trabalhar em toda a região sul do Brasil, conte comigo, né? E eu também quero deixar uma pergunta tanto para a direção, quanto para a coordenação da IOV, né? Como que vai ficar futuramente o grupo de WhatsApp e as pessoas, os artesãos aqui presentes. Vamos trazer essa gente para a IOV? Vamos trazer esse povo com a gente para somar, para a gente fazer um evento bacana com a IOV? Porque os eventos hoje são feitos pelo Programa do Artesão Brasileiro, eles são feitos alguns eventos alguns eventos individuais pela FEIARTE, pelo SEBRAE e tantos outros. Vamos trazer isso também com a IOV, vamos fortalecer isso, né? E eu quero deixar, mais uma vez, essa minha pergunta
O que a gente vai fazer com essas pessoas que estão aqui presentes? Se a gente vai trazer eles, vão filiar na IOV? Como é que vai ser feito isso? Tá bom? Ó, um beijo muito grande para todos, estou com saudade. Infelizmente, eu não vou poder ir para São Paulo agora, tá? Que eu abri mão da minha ida para que o Paraná levasse novos artesãos para eles terem ideia do tamanho e da grandeza do artesanato nacional. Tá bom? Um beijo grande para todo mundo, tá bom? Não vou ficar citando o nome, porque eu acabar esquecendo até da mestra Nazaré, mestra. Desculpa. Um beijo bem grandão para cada um de vocês, tá? Muito obrigada. E agora, Antônio Marcos, mestre. Eu acho muito interessante a fala de todos, essa questão da união, de estar organizado em associações, confederações, né? Enfim, isso é muito importante porque, na verdade, por exemplo, o que a Cleide faz, que é essa garimpagem pelo interior paulista, pelo estado de São Paulo, mas também pelo interior do Brasil, em busca do verdadeiro artesanato, do artesanato genuíno, e fazendo com que essas pessoas se organizem, identificando, ela é muito importante para a gente mapear e ter certeza da nossa riqueza. O Vander Kolk, diferente do teu nome, cara. Tu é meu conterrâneo porque eu sou de Caruaru, né? Eu moro em Lençóis Paulista. Hoje, São Paulo representa o artesanato aqui, mas trago na veia a minha cultura pernambucana e tudo mais. E as minhas referências também dentro do próprio artesanato, embora eu trabalhe com barro, mas com outros materiais principalmente, que é o papel, são os mestres do barro, né? E eu frequento muito a questão do Alto do Moura, que é um dos maiores, assim, vamos dizer assim, centro de artes figurativas da América Latina e tudo mais. E Trucunhaém sempre me chamou a atenção pela qualidade, pela diferença nas peças e tudo mais. Então, é uma honra muito grande ter você aqui. Mas o que eu queria dizer por exemplo, quando eu vou a Caruaru, que eu faço questão de visitar não somente a feira de artesanato, a feira livre, a feira popular, que aquilo ali é um museu aberto, Caruaru, mas o quanto vai me entristecendo é como aquela cultura do barro no Alto do Moura, ela vai se perdendo, aquilo está se virando um distrito industrial, onde os filhos dos mestres eles vão trabalhar nas fábricas de pipoca, de uma coisa e outra, que é para se sustentar, porque o artesanato não, que já foi colocado aqui também, como que está a qualidade desse artesão, né? Como ele se alimenta, o que é que ele tem acesso, como é que está a qualidade de vida desse artesão, que a mestra Vânia tanto tem essa preocupação e todos nós aqui. E essas associações, elas são fundamentais para que a gente fortaleça essas comunidades também, né? Tradicionais, os seus fazeres ancestrais, né? Eu não sei como está a questão em Tracuiaém, mas cada vez que eu vou a Caruaru, eu fico triste porque eu sinto que vem se perdendo. Assim, é lógico que isso vai durar por mais algum tempo, mas que vem diminuindo, não é que vem cada vez mais diminuindo. Os mestres, o repasse, as pessoas que vivem e sobrevivem com dignidade realmente do artesanato. Não sei como é, a gente pode conversar isso um pouquinho depois. É importante a gente, enquanto federação, associação, ver como é que está essa questão também, aquele artesão que está lá na ponta, como a mestre Cleide citou, mas também esses coletivos que já existiam, antes de existir as próprias associações, antes de existir os próprios sindicatos ou qualquer coisa, que a gente, como uma organização mesmo, né? Para fortalecer essas comunidades. Acho que era isso que eu queria dizer, mas me chamou a atenção mesmo por conta do Vander Kolk de Tracuiaí, que tem um trabalho belíssimo. Eu não conheço ainda a cidade, mas irei conhecer em breve, se Deus quiser. Obrigado. Obrigada, mestre Antônio Marcos. Mais alguém deseja falar? A Nadir não falou. Será que ela está por aí? Não, eu a chamei, depois ela não apareceu. Apareceu aqui Raimunda. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Sou de Independência, no Ceará, sou artesã. Agora eu faço igual o meu amigo falou aí.
eu durmo e acordo com artesanato. E dizer que é um prazer, né, estar nesse grupo. E, assim, é uma oportunidade que a gente tem de se conhecer e de compartilhar os trabalhos da gente, né? Eu sou morena, baixinha, cabelos pretos, 62 anos, tenho uma deficiência, mas meu artesanato, eu faço de tudo. E outra coisa, uma vez participamos de uma coleção de vestido para ser arte em Fortaleza, que essas peças foram vendidas para os Estados Unidos. E, assim, depois disso, a gente não participou mais, porque a associação daqui da minha cidade acabou e a gente não teve êxito. Agora, com a nova gestão, pode ser que alguma coisa vá para frente. E é isso, meu muito obrigada. Vamos lá, então, muito obrigada. Agora a gente vai ouvir, então, a Ana Yoga da Barra. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui de Barra Bonita, interior de São Paulo, pertinho de Lençóis. A gente está falando do Brasil, né? Então a gente é vizinho praticamente aqui. E queria agradecer por estar nesse encontro tão grandioso, tão auspicioso. E eu como artesã, no final do ano passado eu fiz um projeto pela PNAB e falava para o artesão da valorização dele, né, fazendo um trabalho para que ele se reconheça como um profissional e não como uma pessoa que simplesmente está quebrando um galho ou tentando fazer alguma coisa que não tem valor, justamente ao contrário. E um reconhecimento do artesanato como fala, como conversa, né, como intermediação para o turista, porque aqui a cidade de Barra Bonita é uma cidade turística. Então, para que o artesão tenha esse olhar de ver o que ele pode comunicar da cidade, da história da cidade. Então, esse é um trabalho que eu comecei e hoje eu tenho também a graça de ter sido escolhida como intermediadora, né, num projeto do Estado de São Paulo também, fico muito grata. E eu eu tenho certeza de que os movimentos eles acontecem por uma necessidade coletiva e a gente está nesse momento podendo ter essa voz de fala para trazer essa valorização da profissão. Eu acho que é muito importante. E minha vontade daqui para frente é querer conhecer mais vocês, conhecer mais a IOV, os caminhos que como eu também estou representante do artesanato aqui de Barra Bonita dentro do Conselho de Cultura, então eu sinto que estar nesses lugares me faz como uma grande responsabilidade perante aos artesãos que podem ter a mim e as pessoas que estão trabalhando junto como instrumentos mesmo, para eles se valorizarem e ter uma vida mais digna. Né, tanto como se valorizar profissionalmente e também ter o retorno financeiro, né? E é isso, então minha vontade é conhecer mais e fiquei muito feliz com todas as falas, fiquei muito honrada de escutar as falas dos representantes de grande conhecimento, de grande caminhada, e é só isso mesmo, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos a sua presença, Ana, e agora, então, chamo o mestre Cleide para fazer o encerramento, as últimas palavras, e logo em seguida, então, o Cléton. Eu quero agradecer muito a todos vocês, né? E venho fortalecer a vocês, artesãos. Aqueles que não tiverem as suas carteiras do PAB, é muito importante vocês tirarem essa carteira,
porque quando a gente vai trabalhar com políticas públicas, infelizmente nós somos números, né? Você senta na frente de um ministro ou de um dirigente do PAB, quantos vocês são? No Sebrae Nacional, eu sentei no Sebrae em São Paulo, a primeira coisa que me perguntaram, quantos artesãos com carteira SICAB tem em São Paulo? Então, independente do estado que vocês tiverem, façam as suas carteiras do PAB, procurem as suas coordenações. A gente tem as federações em vários estados, as associações podem procurar as federações da CONARTE, se filiem, se informa, é uma forma de vocês terem mais informação. Se acheguem aqui à IOV, né, que eu espero fazer um belíssimo trabalho junto aos meus amigos, para os artesãos. Então, procurem mais a gente, eu não sei se esse grupo vai ficar ativo ou não, mas meu contato está no grupo, quem quiser pode anotar o meu contato, se tiver dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, o telefone que está lá é um WhatsApp, vocês podem deixar mensagem para mim, que às vezes na hora eu não posso responder, mas eu não deixo de responder artesão nunca, gente, nunca. Então, eu vou estar sempre à disposição, no que eu puder ajudar, o que às vezes eu não consigo na hora, não sei na hora, eu vou buscar essa informação, a gente tem mais acesso, né, a gente está na CONARTE, a gente tem acesso à coordenação do Estado, a gente está aqui dentro da IOV, para mim é um momento muito importante. Eu quero agradecer muito ao Clérton, né, por essa oportunidade, muito a todos os diretores da IOV, a todos os nossos parceiros, amigos, né, mestra Vânia, de tantos anos que a gente tem uma caminhada aí junto, que a gente conhece, cada uma está tão longe da outra no estado, mas ao mesmo tempo tão perto, ao mestre Antônio Marcos, que pela minha felicidade, ele está dentro da minha associação e da federação, né? Uma grande honra. E há tantos outros que estão aqui presentes, que a gente conhece, né? De alguns tempos. O Júnior, aí, que eu conheci por causa de um congresso, a Adriana há muitos anos, vi várias carinhas conhecidas, Van de Kock, né? Meu grande amigo de tantos anos, uma honra tê-lo aqui junto. Quero agradecer muito à nossa presidente da CONARTE por ter aceito esse convite, por fazer parte e estar disposta a trabalhar junto com a gente também na IOV. Isso é um grande privilégio. Eu acho que é um momento de unir forças, né? A gente tem que se unir mesmo, porque sozinho é difícil. E juntos nós somos mais fortes, um vai ajudando o outro, vai se ajudando e nós vamos crescendo. Eu falei para o Clérton, né, que eu não sabia como que eu ia ocupar esse cargo, mas estou aqui ocupando esse cargo, espero fazer muito bem esse papel, crescer bastante. E eu tenho certeza que vamos abrir uma porta grande para o artesão dentro da IOV, né? Tá mais participativo, participar mais, estar mais junto, ter mais informação, levar mais informação, ouvir mais vocês, isso é muito importante. Muito obrigada a todos, um bom descanso e até a próxima. Aguardo vocês numa próxima. Clérton, é com você. Olá, gente. Olha, eu estou tão assim agraciado, você não imagina como hoje eu vou dormir assim, abençoado por tantos mestres e mestras aqui deste encontro, porque quando a gente cita a palavra, essa nomenclatura mestre ou mestra, a gente se sente assim, até com vontade de pedir a bênção a todos vocês, sabe? Porque vocês têm um saber que só é de vocês, das mãos de vocês, que sai toda a beleza dessas artes que vocês fazem, cada qual nas suas categorias, nas suas formas. E fica até sem palavras de dizer, quando alguém fala assim, vamos continuar o grupo.
É o nosso dever ter esse grupo, gente, para começar. E outra coisa, esse grupo tem que ficar realmente, se você achar que você pode contribuir com alguma coisa, com uma mensagem de conforto, assim, para dentro da linha do artesanato. Eu faço questão de manter o grupo, mas eu já peço encarecidamente, vamos comentar somente assunto de artesanato. Isso vai fortalecer, vai deixar o nosso grupo muito mais rico, porque a gente vai aprender muito mais coisas, saber o que acontece no Brasil, que vocês podem divulgar, porque geralmente os grupos começam com um tema, aí acabam, hoje em dia, infelizmente, acabam em brigas políticas, mas vamos esquecer, a nossa política vai ser somente para buscarmos aquilo que é do nosso interesse, a política dos recursos que venham para nos beneficiar, para beneficiar todos, como diz a mestra aí, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no meu próximo, eu tenho que pensar em todos, no conjunto. Então, vamos manter esse grupo, vamos fortalecer esse grupo. Hoje teve uma pessoa no grupo que infelizmente me desestruturou, mas rapidamente eu tomei assim um suco e voltei ao normal, mas a gente sabe que em todas as categorias tem sempre aquelas pessoas que são negativas, que vão lá para alfinetar, para fazer diferente, mas eu vi aqui que nós somos mais fortes quando pensamos assim, né? E vocês podem ter certeza que eu senti aqui a presença, desculpa a religião de cada um, mas eu senti a presença da bênção de São José, esse padroeiro dos artesãos, que agora vai ser o meu padroeiro também de coração, junto a vocês. Eu quero dizer para a mestra Maria das Graças, para a mestra Cleide, por favor, contem comigo para correr atrás dessas batalhas aí que vocês enfrentam. Eu quero aprender a fazer isso com vocês, para que eu veja sempre o sorriso em cada um desse povo aqui, que está aqui nesse grupo com a gente. Vamos fortalecer, vamos nos unir, tá? Em nome de São José, eu peço bênçãos para todos nós, porque o que interessa agora é a nossa saúde, porque com saúde a gente vai ter força para lutar sempre em prol daquilo que a gente acredita que é a nossa cultura popular. Muito obrigado. Cleto, antes de você encerrar, vamos usar o lema que eu sempre uso. O nosso grupo, o nosso partido é o artesão e a nossa política é o artesanato. Oh, coisa boa, é isso mesmo. Então, assim, isso me fortalece, sabe? Quando eu vejo de pessoas que eu posso considerar como mãe, como tia, como irmã, como filhos também aqui, sei lá, mas eu acho que família é isso. Então, eu conto com vocês, gente. Não quero falar em política, mas tem uma coisa que é muito boa aqui que a gente pode usar. Vamos pensar só um pouquinho assim, não vamos soltar a mão do outro, tá? Vamos ficar de mãos dadas assim, porque se um sair, se um soltar a mão assim, vai quebrar a nossa linha de pensamento. Então, juntos seremos sempre mais fortes. A IOV está aqui para isso, para ajudá-lo, para contribuir, para aprender muito mais com vocês. Tá bom? Muito obrigado, que esse vai ser só o primeiro virtual, porque nós vamos lutar agora. Eu vou trabalhar aqui com a mestra Maria das Graças, com a mestra Cleide, para a gente conseguir, quem sabe até o final do ano, mestras, a gente conseguir fazer um fórum grandioso assim, com esse povo maravilhoso, né, para a gente continuar nossa confraternização, tá? Beijos e abraços, e São José nos abençoe. Amém. Beijo a todos. Muito Amém. Deus abençoe. O nosso encontro de artesãos e OV. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Maravilhoso. Deus abençoe, obrigada. Parabéns. Um beijo grande para cada um aí. Beijo a todos, mais de Porã. Um grande abraço, Cleide. Suzana Franco.